Graça e paz, boa noite a todos. Havíamos marcado para iniciar o nosso estudo hoje às 7 horas, mas por umas questões técnicas, alguns minutinhos atrasados, mas agora já estamos aqui para levarmos adiante e que nós vamos começar hoje uma série de estudos, uma série de meditações e também com certeza de recebimento de aplicação espiritual para as nossas vidas, sobre o livro do Apocalipse. Sempre que a gente fala de Apocalipse, a primeira coisa que vem à mente das pessoas, se a gente pergunta aí fora, no vulgo, o que cada um pensa, o que cada um fala, já pensa logo em primeiro lugar em catástrofes, em destruição, em morte e coisas dessa natureza. Eu creio que tem um pouco disso aí também, porque é verdade, nós vamos encontrar cenas muito fortes dentro do Apocalipse, mas o imaginário da força e da violência acaba exercendo uma força também muito grande no imaginário das pessoas. Mas eu já quero deixar claro uma coisa aqui, ok? Todas as vezes que nós pensarmos em Apocalipse, nós devemos pensar que ele tem uma base fundamental para o entendimento. É um livro que quer produzir esperança em meio à perseguição e o sofrimento. Vou repetir. A base do livro do Apocalipse é gerar esperança em meio a momentos de perseguição e sofrimento. Ok? Então, se a gente guardar isso em mente, nós vamos entender muita coisa. Mas antes de iniciarmos o estudo propriamente do livro, eu quero lançar hoje umas bases para que a gente possa depois compreender melhor quando estivermos estudando com mais detalhes. Mas eu quero ler, já para iniciarmos hoje, no capítulo 1 do Apocalipse, do verso 1 ao verso 4, nós encontramos as seguintes palavras: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Muito bem. Se você prestou atenção já logo na leitura inicial do texto, você percebe como ele enfatiza o tema da brevidade. Breve. O fim está próximo. Porque, e agora até também já deixando claro, essa é uma característica de toda literatura que nós chamamos de apocalíptica. Ok? Porque o Apocalipse que nós temos no Novo Testamento não é o único Apocalipse cristão que existe. Ele é o único que, por fim, foi incorporado ao cânone do Novo Testamento. Mas outros apocalipses cristãos existem, como, por exemplo, um chamado Pastor de Hermas, que era muito apreciado nos primeiros 2 séculos da igreja. Liam muito o Pastor de Hermas, é um livro apocalíptico, ele existe até hoje. Se alguém tem curiosidade de ler, é fácil hoje com a internet encontrar Pastor de Hermas. Hermas escreve-se com H no começo, H-E-R-Mas, Hermas, ok? É um livro apocalíptico cristão. Um outro também que era muito famoso, muito comum, muito usado dentro da igreja no início, nos primeiros séculos, era um apocalipse chamado Apocalipse de Pedro. Ok? Então, e fora estes, há outros. Então, existem muitos apocalipses que não foram posteriormente incorporados, como nós temos o de João. No Antigo Testamento também nós temos uma literatura essencialmente apocalíptica, que é o livro de Daniel. Porque, na realidade, a ideia de apocalipse surge entre os judeus. E essa chamada literatura apocalíptica é algo que surge por volta de 200 anos antes de Cristo,
até mais ou menos 200 anos depois de Cristo. Ou seja, é uma literatura produzida aí por volta de 400 anos, sendo que, obviamente, nos primeiros 200 anos, os apocalipses serão todos judeus. Daí para frente, no final do século I em diante, aí nós começaremos a ter apocalipses cristãos, dentre eles, João. Mas então a literatura apocalíptica é situada historicamente dentro desse período aqui de mais ou menos 400 anos. 200 antes de Cristo até mais ou menos 200 depois de Cristo, tá certo? Mas a ideia apocalíptica, a ideia de apocalipse, porque o que significa apocalipse? A palavra apocalipse não significa destruição, não significa tragédia, não significa morte, não significa nada dessas coisas. Apocalipse significa a revelação. Revelação. Apocalipse é uma palavra grega, apocalipsis, que simplesmente é a forma em grego de dizer revelação. E o que é revelação? Algo que estava oculto, que existia, estava oculto, mas agora passa a ser visto. Isso é o apocalipse, revelação. Então essa ideia de apocalipse, ou a ideia do mundo apocaliptista, da visão apocaliptista, ela está permeando o Novo Testamento. E eu vou dar dois exemplos para vocês que nós não vamos ler aqui agora, por causa do tempo, mas depois você lê. Aí, por exemplo, toma nota Marcos capítulo 13 e 1 aos Tessalonicenses capítulo 4 a 5. São dois exemplos de ideias apocalípticas, de mensagem apocalíptica, em livros que não são apocalipses. Temos no Evangelho e temos numa epístola. Mas essa ideia permeia o Novo Testamento de uma forma muito intensa. Eu citei dois exemplos, mas depois que a gente entende o que é a linguagem apocalíptica, nós vamos ver que ela aparece constantemente nas páginas do Novo Testamento. Quase que poderíamos dizer que o Novo Testamento, em essência, é apocaliptista. Em essência. Como que a base dele é essa ideia? Porque lembrando que Apocalipse é revelação, mas tem a ver com o revelar dos mistérios de Deus para os tempos finais que estão próximos na linguagem da Bíblia, na linguagem dos apocalipses. Normalmente, entre os cristãos, vamos assim dizer, de modo geral, mesmo que haja alguma variação aqui e acolá, a gente pode entender que o apocalipse, ou a ideia do apocaliptismo, ele se desenvolve da seguinte maneira: Deus intervirá no curso da história. Ou seja, a história não vai correr aleatoriamente e nem tão caoticamente. Ela caminha em direção a um fim. E quando chega nesse fim, na realidade é o fim da história como nós conhecemos, para ser instaurada o que nós chamaríamos de a Era Áurea Universal, que é não somente ter como nós temos hoje a separação entre céus e terra, mas nesse tempo do fim da história como se conhece, céu e terra se tornam uma coisa só. Não há mais distinção entre o que é céu e o que é terra, para que se cumpra a oração que Jesus ensinou, que nós temos no Evangelho de Mateus, que é uma oração que tem base apocaliptista. Quando ele diz na oração: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a oração nos ensina a pedir que nós tenhamos na terra a mesma experiência da direção de Deus, do governo de Deus, da autoridade de Deus, como é nos céus. E é essa ideia que os apocalipses, e o Apocalipse de João especificamente, também fala. É tanto que lá no final do livro do Apocalipse, ele vê a nova Jerusalém descendo do céu. Ele não fala de subindo uma Jerusalém para o céu, mas uma nova Jerusalém que desce dos céus. Porque o encontro, o Apocalipse, portanto o fim
no Apocalipse cristão, não é um fim que destina à destruição, ao caos, à morte, à destruição final, como, por exemplo, na mitologia nórdica, onde os povos vikings acreditavam que um dia também haveria um fim. Mas o fim era o fim de tudo, inclusive dos seus deuses. Os deuses também deixariam de existir nesse fim. Mas na perspectiva cristã, não. O fim não é aterrorizante. O fim não é destrutivo. O fim é o fim da história como conhecemos, para se instaurar a era áurea do reino de Deus, com todo o seu poder e eficácia. Agora veja que eu quero também chamar a atenção do quê? Dentro dessa mensagem de que o fim está próximo, em breve, existia também uma grande ênfase em chamar a atenção às pessoas para o arrependimento e mudança de vida. De uma certa forma, então, a visão apocalíptica, ela imprime no seu bojo, na sua base, a ideia de formação ética, como nós vivemos. O nosso modo de viver é influenciado dentro da visão do Apocalipse, nessa perspectiva da volta iminente de Cristo. E quando eu digo iminente, é desde o começo. O primeiro escritor cristão, tá? Quando eu digo primeiro escritor cristão, quero dizer daquele que escreveu e que nós temos a sua literatura, o seu livro, no Novo Testamento. O primeiro autor cristão a escrever foi o apóstolo Paulo. Antes de Paulo, ninguém havia escrito, ou pelo menos que nós conhecemos hoje, alguma literatura essencialmente cristã. Paulo é o primeiro autor cristão. Daí, a primeira epístola que Paulo escreveu, possivelmente foi primeira aos Tessalonicenses, que ele deve ter escrito por volta do final dos anos 40, início dos anos 50. Ou seja, no final da primeira metade, início da segunda metade do século I. Quando nós dizemos que Paulo, então, escreveu por volta dos anos 40, final 40, início dos 50, nós estamos falando mais ou menos, porque essas datas não têm como ser precisas. Nós estamos falando de ser mais ou menos 20 anos após a morte de Cristo, se nós colocarmos que Cristo morreu por volta do ano 30, mais ou menos por ali. Então, Paulo escrevendo no final dos 40, início dos 50, mais ou menos 20 anos após a morte de Cristo. E quando Paulo escreve na sua literatura, Paulo não escreveu nenhum Apocalipse, mas ele cria na mensagem apocalíptica. Ele fala, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 até o capítulo 5, verso 11, depois você lê também em casa. Todas essas referências que eu estou falando, nem todas serão possíveis se nós lermos aqui. Toma nota aí e depois você lê. E se tiver perguntas, pode lançar aqui que a gente responde também depois. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, nessa primeira carta, ele fala sobre a volta de Cristo. E quando ele fala da volta de Cristo, ele fala assim, que quando Cristo vier, nós, os que estivermos vivos, preste atenção, Paulo disse nós. Quem são o nós? Ele e a comunidade tessalônica para a qual ele estava escrevendo. Paulo cria que Cristo voltaria em seus dias, e muito breve. E essa ideia da volta tão próxima de Cristo, como eu disse, o Apocalipse, ele influencia a ética, o modo de viver, que Paulo, vou dar um exemplo interessante, de um texto que aparentemente não é apocalipsista, ou apocaliptista, que é a maneira correta de dizer em português, e que ele mostra, entremeado ali, a ideia do apocalipse, ou apocaliptismo. 1 Coríntios capítulo 7. Olha, presta atenção como é interessante. Eu estou falando tudo isso que é para a gente depois entender melhor o livro do Apocalipse. Hoje, como eu disse, é lançando bases.
Para você que está chegando agora, nós estamos iniciando hoje uma série de estudos sobre o livro do Apocalipse, e hoje eu estou lançando as bases antes de entrarmos no livro, nos seus meandros, nos seus detalhes. Muito bem, 1 aos Coríntios, capítulo 7, é um texto em que Paulo tenta responder perguntas que a igreja de Corinto havia enviado para ele. E ali o capítulo 7 trata sobre questões do lar, relacionamento entre marido e mulher, divórcio, separação, se casa ou não casa, separa ou não separa, se pode ou não pode. E Paulo, em meio a tudo isso, ele deixa claro uma coisa, ele bate muito na tecla ali, que cada um deve viver do modo como está. Preste atenção, essa passagem eu quero ler porque ela é importante para a gente colocar em perspectiva isso que eu estou falando. 1 aos Coríntios, capítulo 7, do verso 29 a 31. Olha o que Paulo diz. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Por quê? Porque Paulo cria nós, os que estivermos vivos. Portanto, veja que a volta de Cristo sempre foi entendida como logo, já, breve, a tal ponto que influencia o modo de viver. Se está solteiro, fique solteiro. Se está casado, fique casado. Se tem filho, tenha filho. Se não tem filho, não tenha filho. Porque o fim está próximo. Era a fé e o desejo de encontrar e ter Cristo, né, de volta o quanto antes. Então isso é interessante nós notarmos em Paulo. Né? Já quando a gente lê, por exemplo, o Evangelho de Marcos, lá um outro exemplo de ideias de Apocalipse permeando o Novo Testamento. O Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito em ordem cronológica, no cânone nós temos, obviamente, Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas na ordem cronológica seria Marcos, Mateus, Lucas e João. Marcos é o primeiro. Mas isso é uma história para outro estudo. Só para entender, eu estou colocando ele como dos primeiros dos evangelhos, cronologicamente falando. E o Evangelho de Marcos foi escrito mais ou menos entre os anos 68 e 75 depois de Cristo, ou seja, se mais uma vez usarmos a morte de Cristo como por volta do ano 30, nós estamos falando de em torno de 45 anos após a morte de Cristo, nós temos a escritura do Evangelho de Marcos. E no Evangelho de Marcos existe uma referência muito forte. No capítulo 8, eu quero ler essa referência também. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Quando nós lemos do verso 38, que é o final do capítulo 8, até o início do capítulo 9, diz assim. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. E lhes disse, alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Essas palavras de Cristo no Evangelho de Marcos, elas soaram de uma forma muito forte nos primeiros anos da história da igreja e principalmente ali para quem recebeu o Evangelho de Marcos. Ou seja, a expectativa é de pessoas que viram Cristo pessoalmente estariam vivas quando ele voltasse. Quando a gente vai vendo que você passou
20 anos, 40 anos. Jesus não voltou ainda. E aí nós temos outros evangelhos sendo escritos. Agora nós temos Lucas. Lucas já pega e faz como que abre um espaço maior para a volta de Cristo. Ele já diz, por exemplo, que a vinda do reino de Deus já está entre nós ou dentro de nós. Às vezes tem tradução que traduz por entre ou dentro, porque a palavra grega ali é endos, e endos significa tanto dentro como também entre, depende, e aí fica meio ambíguo, talvez queira até ser o duplo sentido, ou seja, para o evangelho de Lucas, e ele escreve isso no capítulo 17, no verso 21, ele fala a respeito de que o reino de Deus em Cristo já está dentro e entre nós. Aí nós chegamos no evangelho de João, que é já o evangelho de Lucas, né, datando aqui um pouquinho, foi escrito aí por volta dos anos 85, 90, aí nós chegamos no evangelho de João. Evangelho de João mais ou menos final dos anos 90, início dos anos 100. E ali a volta de Cristo continua sendo dita, continua sendo ensinada, continua sendo esperada e ansiada. Só que agora já tem uma forma mais atemporal. Não mais olhando necessariamente num tempo mais preciso, mas em um momento. E esse momento pode ser qualquer momento. E é por isso que, por exemplo, a gente tem, e eu quero ler também essa passagem agora, no Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 em diante, que é uma passagem muito conhecida do Evangelho de João, que diz: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E vocês conhecem o caminho para onde vou. Ok, percebem? Ele está dizendo que volta, vai voltar. Quando? Não dá uma marca, não dá um sinal. Voltará. E quando voltar, é para estar com o seu povo, com seus discípulos, com a sua igreja. Muito bem, estamos caminhando, estamos caminhando. Aí nós chegamos no final do século I, ano 100, primeira década do ano 100. Dentro das igrejas, e eu vou mostrar isso dentro do próprio Novo Testamento, começou a surgir pessoas questionando dentro da igreja se realmente Cristo voltaria. Ou se isso não foi um mau entendimento, visto que está demorando muito para que ele volte. E preste atenção, se nós falarmos aqui por volta do início dos anos 100, 110, nós estamos falando de menos de um século após a morte de Cristo, que foi por volta do ano 30. Chegamos no ano 100, 110, até que chega no ano por volta do ano 120, mais ou menos 90 anos após a morte de Cristo, temos uma epístola chamada Segunda Epístola de Pedro. E nessa segunda epístola, que também quero ler, para a gente colocar isso em perspectiva aqui agora, 2 Pedro, capítulo 3, ele diz, é um capítulo que está falando sobre a volta de Jesus, sobre a volta de Cristo. Eu não vou ler o capítulo todo, mas depois você lê também o capítulo 3 inteiro de 2 Pedro, né? Capítulo 3. Mas eu quero ler a partir do 3, que diz assim, capítulo 3, verso 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias, e quando são os últimos dias? Os dias deles. Nos últimos dias, surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Ou seja, dentro da igreja tinham pessoas dizendo: e que promessa é essa de vinda que não cumpre depois de tanto tempo? Porque tudo está do mesmo jeito, nada mudou. Ah, mesmo? Aí a resposta
que a epístola traz é: mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. Mas presta atenção agora, pulando um pouco, e no verso 8 ele diz: não se esqueçam disto. Olha como é importante. Cristo voltará. Existia alguém que, dentro da igreja, ou pessoas que questionavam, será? Mas batia-se sempre no pé, batia-se na tecla, voltará. Mas quando? Quando? Se já temos quase um século que ele morreu e ele não voltou. Quando? Aí ele diz no verso 8, não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. No verso 10, o dia do Senhor, e dia do Senhor no Novo Testamento, significa o dia da vinda de Cristo. Toda vez que você lê dia do Senhor, significa a vinda de Cristo, o dia que ele vem. Ele diz, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão num grande estrondo, os elementos desfeitos, a terra e tudo que nela há será desnudado. Ok, mas veja que ele fala então, quando? Não tem uma data. Ah, mas está demorando, já são 90 anos, já é quase um século. Nenhum cristão, e quando eu digo nenhum, eu não tenho medo de usar essa forma tão contundente e categórica de dizer nenhum cristão, no início do cristianismo ali, desde a morte de Cristo, vamos dizer ali, sempre lembrando, por volta do ano 30, até início dos anos, da primeira metade do século II, então desde o princípio do 1, meados do 1 até meados do 2, ninguém acreditava ou pensava que Cristo demoraria ainda também tanto mais tempo. Era inconcebível na cabeça de Paulo, por exemplo, pensar assim, olha, daqui 2000 anos vai ter gente falando sobre a vinda de Cristo. Se ele cria que nós, os que estivermos vivos, significa que Cristo voltaria nos seus dias, ele não pensava que existiria algo no século 21. Paulo está lá no século I, e nós estamos aqui 20 séculos depois. E aí continuamos ainda na expectativa da volta de Cristo. E sempre o que foi acontecendo, então, no curso da história da igreja? Sempre foi tratando-se fazendo dessa forma. Ele virá, mas na frente, em breve. E aí passa 1 século, 2 séculos, 5 séculos, 10 séculos, 15 séculos, 18 séculos, 19, 21. E estamos ainda, a igreja continua dizendo, em breve ele virá. Em breve ele virá. E aí a igreja, nós então olhamos e nos apoiamos numa palavra como a de 2ª Epístola de Pedro. Não nos esqueçamos que um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nesta perspectiva, só temos 2 dias que se passaram desde a morte de Cristo, mais ou menos. Okay? Ou seja, porque o que ele quer dizer, então, é que a coisa não é mais tão temporal. Ela é atemporal. É algo que acontecerá. Quando? Em breve. E o em breve é por causa disso. Cada dia que se vive, mais se aproxima do dia. Então, mais breve será. Mais breve virá. E aí, quando nós olhamos tudo isso no Novo Testamento, nós percebemos que não existe, então, nenhum livro que trata disso de uma forma tão intensa quanto o livro do Apocalipse, que vai ser o foco dos nossos estudos a seguir. E como eu disse, apesar do Apocalipse que nós temos no Novo Testamento não ser o único Apocalipse cristão que existe, mas repito, o único canônico,
Nós temos que, quando ler o livro do Apocalipse, nós temos que ter cautela. Nós temos que ter cuidado. Na verdade, todas as vezes que nós lemos as Escrituras, nós temos que ler com cautela, com respeito, com consideração ao texto que nós estamos lendo. Mas quando nós lemos o Apocalipse em especial, é um livro que não é de fácil entendimento mesmo. Não é. Para termos até uma ideia disso que eu estou falando, pessoas importantes da história da igreja, como Lutero, né, o reformador, Calvino, aquele que é o baluarte da fé reformada, tanto Lutero quanto Calvino não gostavam do Apocalipse. Não gostavam. É tanto que eles comentaram praticamente a Bíblia inteira, menos o Apocalipse. Porque eles consideravam um livro que ninguém entende e que não tem mais aplicabilidade. Isso eu estou falando de Lutero e Calvino, dois nomes importantes na história da igreja, principalmente dentro da fé protestante. Não gostavam. A tal ponto, não se assustem muito, mas Lutero chegou a escrever as seguintes palavras, que tinham 4 livros, ou 4 escritos no Novo Testamento, que ele considerava como que fosse um apêndice, e a tal ponto de se ler bem, se não ler, não fará falta. Lutero, não fala que foi o pastor Rosemar que falou isso, não, foi Lutero. E depois, se alguém quiser saber, eu posso dizer exatamente o livro, e o capítulo e a página que ele diz isso. Quais são os 4 que ele colocava? Era a Epístola de Tiago, que ele chegou a chamar de Epístola de Palha, a Epístola de Judas, o livro ou a Carta aos Hebreus e Apocalipse. O Apocalipse foi relevado por Lutero como algo que fica no apêndice do Novo Testamento, que se lê bem, se não lê, também está bem. Isso era como viam o Apocalipse. Por quê? Porque o Apocalipse é realmente um livro complexo e difícil de entender algumas coisas. Por qual razão? Porque a linguagem é extremamente simbólica. Isso é importante quando você for ler o Apocalipse no decorrer dos nossos estudos. O livro do Apocalipse usa uma linguagem extremamente simbólica. Tentar entender o Apocalipse de forma literal é realmente ficar perdido nesse universo, nesse oceano aí, ok? Então o Apocalipse é complexo e precisa de ser entendido de que forma? E aqui que é a proposta do nosso estudo para o livro do Apocalipse. Qual é a proposta? De criar uma espécie de ponte. Ou talvez, se eu quiser ser um pouquinho mais criativo na minha imaginação, como que entrar num túnel do tempo e voltar ao passado e tentar olhar o Apocalipse na ótica do final do século I, início do século II. Porque o Apocalipse deve ter sido escrito entre os anos 95 e início dos anos 100, mais ou menos contemporâneo, por exemplo, do Evangelho de João. Nesse período aí que então ele está escrevendo, o que vai acontecer? Ele vai usar uma linguagem extremamente simbólica para falar de temas fundamentais e fundantes da fé cristã. E por essa razão de ter essa linguagem tão simbólica, eu vou dar um exemplo hoje. Depois nós vamos estudar isso com detalhes. Só lançando e colocando o menu para depois a gente ir saboreando as coisas. Por exemplo, quando no Apocalipse ele diz que tem uma visão de Cristo. E Cristo é um cordeiro com 7 chifres na sua cabeça. Olha, isso se alguém quiser entender literalmente, complica, não é verdade? Jesus Cristo é um animal cordeiro que tem 7 chifres. O que é isso? O que isso significa? Por que ele usou isso? Por exemplo, ele fala, escreve ao anjo da igreja em Éfeso. O que é isso, escrever a um anjo? Portanto, tentar entender de forma literal é não entender o que ele intencionou escrever, ok? O que ele quis ensinar.
Então, a minha proposta para a gente estudar o livro do Apocalipse é criarmos essa ponte, esse túnel do tempo, onde a gente volta lá e vamos tentar nos incluir como se nós fôssemos membros das igrejas na Ásia Menor. Por quê? Porque o Apocalipse foi escrito para 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. E para quem não sabe essa linguagem antiga de Ásia Menor, é no que hoje é a Turquia, na região que é hoje o país Turquia, ok? Então ele foi escrito historicamente, cronologicamente, no final do século I, início do II, para igrejas que estavam na Ásia Menor, ok? E aí ele vai usar essa linguagem extremamente simbólica. Então o que a gente tem que fazer? Tentar captar essa mensagem para as igrejas da Ásia Menor, o que ele quis dizer para esses nossos irmãos e irmãs lá do passado, e como isso pode ser aplicado para nós hoje em dia. Qual é a aplicabilidade do Apocalipse? Alguém diria assim, pastor, mas o Apocalipse não é o livro que fala do fim de todas as coisas? Eu estou até vendo aqui que o irmão Eli colocou uma pergunta agora aí há pouco. Pastor, o mundo vai realmente acabar? Ô Eli, você já quer que eu chegue no final do livro hoje? Brincadeira. O que é o mundo acabar? O mundo acabar, veja que eu disse agora há pouco, é o fim da história como nós a conhecemos, para ser instaurada a Era Áurea em que céu e terra se unificam. Ok? Então, para a gente entender essa linguagem e perceber o que ela fala para nós hoje, nós temos que voltar e fazer essa percepção lá do passado. Por que eu falo isso? Porque aqueles que entendem que o Apocalipse é um livro simplesmente futurístico, como que foi escrito há 2000 anos atrás, para falar de século XX, século XXI, ou será se a gente ainda vai ter mais tempo para frente? Ignorando o que os nossos irmãos da Ásia Menor no século I passaram, e que o livro foi escrito para eles, eu considero uma falta de respeito com a igreja do passado e com o autor do Apocalipse. É dizer assim, olha, tudo isso aí que escreveu para vocês, mas não é para vocês, é para nós hoje aqui. Não, é para eles lá, mas para nós hoje tem uma aplicação. Mas para a gente fazer essa aplicação de forma coerente, de forma respeitosa com o próprio texto e com a comunidade cristã do passado, nós temos que fazer uma aproximação desta forma. Tente se imaginar, e essa é a minha proposta também aqui, que quando nós caminharmos pelas páginas do Apocalipse, vamos nos colocar, usando uma expressão em inglês meio estranha em português, mas calçando os sapatos, ou no caso as sandálias, dos nossos irmãos do século I, final do I, início do II. E aí a gente vem para o nosso presente, o futuro de lá, presente de hoje. E como isso se aplica para nós hoje? Porque eu entendo que o Apocalipse, e aqui eu vou concluir o nosso estudo dessa noite. Eu acho que já falei demais. Eu tinha até programado para falar menos, mas aqui você sabe como é que é, empolga e vai embora. Mas vamos lá, mas eu já vou parar daqui a pouquinho, já vou chegar numa conclusão. Quando nós chegamos nesse momento aqui, isso significa o quê? Que nós temos que preparar os nossos corações e mentes para entender o Apocalipse como uma literatura inspirada, que foi escrita lá, para aplicar aqui também. Mas que deve ser entendido da mesma forma como, por exemplo, se eu fizesse a seguinte pergunta para vocês: para quem Paulo escreveu a Epístola aos Coríntios? Para quem Paulo escreveu a Epístola aos Romanos? Você olha para mim e diz assim, mas a resposta está na sua pergunta. E aparentemente sim, é mais ou menos como aquela brincadeira. Qual a cor do cavalo branco de Napoleão? A resposta está na pergunta. Paulo escreveu para os coríntios. Paulo escreveu para os romanos.
Mas aí vem a pergunta para nós. Peraí, então se escreveu para os Coríntios e para os Romanos, não tem nada para nós hoje que estamos aqui nos Estados Unidos, no Brasil, Portugal, ou seja lá onde mais você esteja? Não, tem uma aplicação para nós hoje, por isso que nós lemos. É verdade que não aplicamos tudo, nós até selecionamos, diz, esse aqui já passou, esse aqui ainda continua presente. E a gente faz isso com Coríntios, a gente faz isso com Romanos, não é verdade? E é a mesma coisa com o Apocalipse. Para a gente entender, a gente não pode ser desrespeitoso com o livro e com a igreja perseguida do passado e do presente. O Apocalipse, eu comecei falando e vou encerrar com isso aqui. É uma literatura que tem como objetivo trazer esperança em meio à dor, ao sofrimento, à perseguição e, quando chega num caso mais extremo, ao martírio. Não perca a esperança. E aí tem uma palavra que nós vamos estudar depois, que Cristo diz à sua igreja: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte não significa simplesmente ser fiel por muito tempo da sua vida até o dia que você morre. Ser fiel até a morte significa ser fiel em face da morte. Enfrentando a morte. Vendo a morte cara a cara, ser fiel até a morte. Essa é a mensagem do Apocalipse. Uma mensagem de esperança em meio à dor, o sofrimento, a perseguição e o martírio. Desde Paulo, primeiro autor cristão, até a segunda epístola de Pedro, que cronologicamente deve ter sido a última literatura escrita que está no Novo Testamento. Então, desde ali, por volta do final dos anos 40, início dos 50, até por volta de 120, 70 anos mais ou menos, é o tempo que durou para se escrever os textos que estão no Novo Testamento. Em todos eles, sempre, desde lá, e no curso da história da igreja, a igreja sempre continuou dizendo: Cristo virá, breve virá. Cristo virá, breve virá. Quando? Um dia ao Senhor são como 1000 anos. 1000 anos como um dia. A qualquer momento, um abrir e fechar de olhos. Como diz Paulo, ao soar da última trombeta. E nós, os que estivermos vivos, e essa passagem nós, sempre a igreja leu no curso da história dela, o nós sempre se aplicava ao momento que o texto era lido. Portanto, nós fazemos uma aplicação para nós aqui hoje também. Nós, os que estivermos vivos, Cristo virá. Essa é a esperança da igreja. Se a igreja perde essa esperança, perde o referencial até de vida com o evangelho. Porque uma das características da igreja que perde a sua base de fé é crer que ela deve se acomodar às realidades do mundo presente. Lembre-se que para Paulo o mundo, com o seu modo de ser, está passando. Ok? Mas tem muito mais para a gente ir para frente. Convido vocês que estão aqui hoje a voltarem na próxima quinta-feira, 7 horas da noite, para nós darmos sequência a entendermos mais essa base inicial do Apocalipse, para nos aprofundarmos no seu conhecimento. Deus abençoe a todos. Obrigado. Graça e paz. Uma coisa antes de encerrar. Se você tem alguma pergunta e gostaria de fazê-la, pode lançar aqui. Se não tivermos como responder durante o momento em que estamos falando, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui nas várias postagens de pessoas que apareceram aqui. Eu vi que teve aquela pergunta do irmão Elir, mas me parece que não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você tem alguma pergunta, tem alguma dúvida,
do que foi dito e do que será dito no decorrer dos estudos, lança a pergunta aqui. E aí a gente pode iniciar cada estudo respondendo perguntas sobre o que foi lançado anteriormente, ok? O vídeo vai ficar postado aí. Hoje é regra do Facebook, postagens live, né, ao vivo, só ficarão armazenadas por 30 dias. Então, se você quiser baixar o vídeo, ou acompanhar e ler depois de novo, você tem 30 dias. Depois disso, ele vai sumir da página do Facebook. Não sou eu, é o Facebook que tira. Ok? Boa noite, graça e paz. E para todos nós que estamos aqui, tanto pelo meu canal do Facebook, pelo canal do Instagram, que também pessoas entraram aqui para participar. E nós vamos estar transmitindo sempre nos dois canais mesmo, todas as quintas-feiras, 7 horas da noite, horário dos Estados Unidos, região de Boston, Massachusetts. Se você está em outro país, se você está no Brasil, se você está em qualquer outro lugar, ajuste o seu fuso horário para 7 horas do nosso horário aqui, para a gente dar sequência, tá bom? Via Instagram, via Facebook, pelos dois. Boa noite, graça e paz.